Esta mensagem que eu vou transmitir agora, para mim, é a mais importante do mundo, porque dessa mensagem dependem todas as outras. Todas as outras doutrinas bíblicas, todas as outras verdades bíblicas dependem dessa verdade. Eu vou pregar sobre a obra de Jesus. Jesus é o único fundamento, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é tudo em todos. Em João capítulo 1 está registrado: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. A palavra é o Senhor Jesus. Também está lá em 1 Coríntios 3,11, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. João 14,6 disse: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a mensagem falando sobre Jesus é o fundamento, ele é a pedra angular, a pedra principal que os construtores rejeitaram. Então, essa mensagem é a mais importante de todas, e eu quero transmitir sobre essa obra maravilhosa de Jesus, o sangue do Cordeiro, a expiação, a doutrina mais importante da face da terra. Porque pela expiação, pelo sangue do Cordeiro nós somos salvos. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E sem remissão de pecados não há de forma alguma salvação. Por isso eu quero falar sobre o sangue do Cordeiro, sobre a obra de Jesus na nossa vida, da qual depende realmente a nossa esperança, a nossa fé, a nossa paz, a nossa vida. E eu quero transmitir essa mensagem baseada em dois textos. O primeiro deles está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz assim: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como do Cordeiro, sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da fundação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos por amor a vós. Então, 1 de Pedro 1, 19 e 20 fala que o sangue do Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo e revelado ou manifestado nos últimos tempos. E o segundo texto que eu quero basear a mensagem é Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo, ou desde a criação do universo. Então essa mensagem vai falar sobre o sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo, derramado, porque o Cordeiro foi imolado, como Apocalipse 13:8, na fundação do mundo, e manifestado nos últimos tempos. Então guarde bem essa palavra: o sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, derramado na fundação do mundo e manifestado nos últimos tempos por amor a vós. Esses dois textos, o de Pedro e o de João, dois apóstolos amados, com a revelação que receberam do Espírito Santo, falando sobre a obra perfeita de Jesus, e essa obra perfeita, completa, ou seja, nos revelada completa, baseado nesses dois textos, Pedro e Apocalipse, 1 de Pedro 1, 19 e 20, Apocalipse 13, 8. Quando nós pensamos no sangue do Cordeiro, nós pensamos na expiação dos nossos pecados, porque o nosso sangue, ou a nossa geração, ou a nossa vida foi-se, ou findou-se, porque nós deliberadamente pecamos e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa destruição, este mundo que jaz no maligno, essa confusão dos valores, essas coisas todas do mundo, essas guerras, essa miséria, essa pobreza, isso tudo é consequência do pecado. Então vem a nossa salvação por meio de Jesus, a restauração, a reforma, a transformação do homem velho, de um velho homem para um novo homem. Isso se dá por meio de Jesus, nunca por meio de religião. Deus nunca deixou religião nenhuma. Ele tinha
no seu coração a salvação daqueles que Ele criou, dos seus filhos. E então essa mensagem é tão importante, mas tão importante que você não pode deixar de entendê-la, de recebê-la no seu espírito, no seu coração. Quando eu penso no sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, eu penso em uma palavra que o Espírito Santo me deu, o plano. Algo que é conhecido antes de acontecer, isso se chama plano. Porque plano ou planejamento você faz antes da ação. E então o Cordeiro conhecido, ou o sangue do Cordeiro, cujo sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, fala do plano de Deus. Quando eu penso no texto de Apocalipse que fala que o sangue do Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo, eu penso numa palavra chamada misericórdia. Porque lá na fundação do mundo, pela revelação de João em Apocalipse, Deus então matou um cordeiro. Em Gênesis não fala que é o cordeiro, vemos essa revelação então em Apocalipse, mata um cordeiro, o sangue é derramado ali, e ele veste Adão e Eva com as peles daquele cordeiro, o que significa a misericórdia, porque Adão e Eva nem haviam ainda se convertido. Então eu penso em misericórdia. E quando eu penso na última palavra de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 da sua primeira carta, ele diz que o sangue do Cordeiro foi manifestado ou revelado nos últimos tempos. Então eu penso na palavra solução, porque ali no Calvário, que é chamado últimos tempos, quando Jesus veio, chama-se últimos tempos, e então eu penso na palavra solução. Então guarde bem essa palavra do Senhor, o plano, a misericórdia e a solução. Quero nessa palavra esboçar o que, como a palavra de Deus nos ensina, que nós temos que ser confrontados com o nosso pecado, nós temos que ser, em primeiro lugar, confrontados com o nosso pecado. Qual é o pecado principal da humanidade? A humanidade quer uma solução para os seus problemas de forma mágica, sem um plano. E eu acredito que esse é um grave pecado da humanidade e faz parte dessa cúpula de pecado também aqueles que se dizem religiosos e até aqueles que se dizem crentes em Deus. Porque eles querem uma solução sem um plano. O plano fala do conhecimento do próprio Deus. O plano fala de entender o amor, a dimensão do amor de Deus. O plano fala de entender a nossa própria situação. Então, as igrejas que oferecem a solução sem um plano são igrejas que, na verdade, oferecem uma certa porção mágica. E nós vamos, e se estudar, se você estudar direitinho o que é mágica, é alguma coisa que vem da ilusão, é algo ilusório, ou é alguma coisa que, na verdade, não é uma solução, é uma falsa solução. A solução verdadeira vem antes de um plano, ou vem antes por um plano. E o plano de Deus é revelado por esse texto do apóstolo Pedro, que o sangue do Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, o que significa que Deus, antes de nos criar, de fazer o homem, Ele sabia que nós iríamos pecar. Na sua total onisciência, Ele sabia que nós íamos pecar. Mas mesmo assim, Ele continuou no seu projeto de nos criar, de nos gerar, porque vale a pena. Nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, desses bilhões de habitantes na Terra que hoje existem, e dos bilhões que já existiram, que já partiram, mas que estão aguardando o juízo, se um desses bilhões se convertesse ao Senhor, já valeria a pena, só para você entender o valor, a importância que tem uma pessoa criada por Deus, e o amor de Deus tão grande. Então, mesmo sabendo que o homem iria cair, Deus, no seu plano, Ele teve no seu coração o nosso resgate, a nossa salvação. Quando eu penso, queridos, em plano, eu penso em um texto, em uma história conhecida na obra de Jesus, que é a história do seu amigo Lázaro. Lázaro, Marta e Maria moravam numa cidade chamada Betânia, eram grandes amigos de Jesus, e todas as vezes que Jesus chegava em Betânia, passava ali, lanchava, conversava, batia um papo com aqueles três seus grandes amigos, e que criam nele. E que Maria, por exemplo, é relatada como aquela que sentava aos pés de Jesus para ouvir-lhe os ensinamentos. Mas um dia alguém foi dizer, Jesus estava em Jerusalém, foi dizer, olha, Lázaro, seu amigo, está muito doente. E Jesus ouviu a respeito da doença de Lázaro, mas não foi prontamente atender. Ficou lá resolvendo seu ministério, pregando, curando outras pessoas, ministrando.
E demorou-se 4 dias até que Lázaro morreu. E quando Lázaro já havia morrido, fazia 4 dias que ele havia morrido, Jesus disse: agora eu vou lá. Jesus tinha um plano. Quando eu penso nesse texto, eu penso no plano. Plano esse que às vezes nós não entendemos. Jesus tinha um plano de glorificar o nome de Deus por meio daquela morte. Jesus tem um plano, às vezes, numa dificuldade que passamos, porque é naquele plano que nós vamos ser resgatados. Jesus tinha um plano de converter Marta e Maria, porque até então eram talvez, a fé que elas tinham era muito superficial, porque Jesus, quando volta lá, diz para elas: se creres, verás a glória de Deus. Elas não tinham visto a glória de Deus. O próprio Lázaro foi um homem tremendamente usado por Deus após a ressurreição, porque as pessoas procuravam matá-lo, porque ele seria uma prova viva do poder de Jesus. O plano de Deus é que você seja uma prova viva de Jesus, e às vezes você tem que passar por grandes dificuldades para receber um grande milagre, para você ser a prova viva de que Jesus é real, que Jesus não é mais um líder religioso, um hippie, ou um fundador de uma seita, ou um mestre qualquer. Não, Jesus é Deus. Deus tem um plano de se fazer conhecido. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o fez revelar. As pessoas precisavam conhecer quem era Jesus. Então Deus tinha um plano. Deus tinha um plano em deixar Lázaro morrer, e as irmãs de Lázaro ficaram muito tristes, não entenderam. Muitas vezes você não entende o porquê de uma enfermidade, o porquê de uma tragédia, o porquê de um ressentimento de alguém contra você, mas eu quero dizer que as igrejas não têm paciência para pregar o plano, já pregam uma falsa solução, a mágica. Você faz aquela campanha, você faz aquilo outro, você vai receber tudo aquilo, e Deus parece mais um mágico ou um gênio da lâmpada, e na verdade não é assim que funciona. É preciso conhecer o plano. O plano da salvação inclui o nosso entendimento de quem é Deus, o nosso reconhecimento do nosso pecado, da nossa miséria, da nossa situação. O plano de Deus inclui sabermos como Deus nos ama, e que Deus não é um empregado nosso, mas Ele é o soberano Senhor, e que nenhuma folha cai sem que seja do seu plano. Queridos, é muito importante aquele texto de Jó, que diz: eu sei, Jó falou: eu sei, Senhor, capítulo 42, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, quando eu penso sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, eu penso no plano. E eu convido você a conhecer o plano, a partir da palavra de Deus, que é Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Não é só de Mateus a Apocalipse. A palavra inteira de Deus completa a revelação do Senhor. Aqui está o plano. Nesse livro você vai conhecer plano para a sua vida, respostas para suas indagações, passos para a sua caminhada, armas e instrumentos para as suas batalhas. Você vai conhecer o amor de Deus, a dimensão, a profundidade, a largura do amor de Deus, o plano de Deus. Mas o segundo ponto é a misericórdia. Quando eu penso no texto de Apocalipse 13:8, que diz que o cordeiro foi morto ou imolado desde a fundação do mundo. Então Deus matando um cordeiro ali na fundação do mundo, quando os nossos primeiros pais pecaram, nossos pais genéticos, biológicos, da nossa linhagem do velho Adão pecaram. Deus matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva antes de expulsá-los do jardim, do paraíso, da própria presença de Deus. Misericórdia. É a misericórdia do Senhor, segundo o profeta Jeremias, que é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia. A humanidade nem percebe a misericórdia de Deus. Apronta tanta coisa. As pessoas vivem fazendo tantos pactos com Satanás e cometendo tantas atrocidades e tanta miséria. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. A própria volta de Jesus está ainda demorando para nós um pouco, e segundo o apóstolo Pedro, ele diz: não é que está demorando, é que Deus tem misericórdia, está esperando que alguns ainda sejam salvos. Misericórdia. A Bíblia toda fala de misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. E às vezes nós esquecemos da misericórdia de Deus e achamos que nós merecemos alguma coisa, e nada merecemos. Nós merecemos a morte, porque os nossos atos são terríveis.
Então Deus pega ali um cordeiro e veste Adão e Eva sem que eles ainda tivessem se convertido. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então isso é muito interessante falarmos de misericórdia. Nós saímos, se não fosse a misericórdia de Deus, o diabo já nos mataria. Quantos tiros, quantos bandidos, quantos sequestros, e a gente vê Deus tendo misericórdia e nos livrando, nos guardando, nos protegendo, sem que mereçamos. Então isso fala da misericórdia de Deus. É hora de nós começarmos a exaltar essa misericórdia de Deus. Quantos dos filhos são livres de bandidos, de assassinatos, porque uma mãe, um pai estão orando no secreto, aquele filho nada merece, apronta, usa droga, faz, e Deus de alguma forma protege por causa de uma oração, de alguém que ora. Misericórdia. Mas a misericórdia tem um tempo, ela tem um limite, porque Deus vai dando oportunidades nesse tempo, como Ele deu a Adão e Eva, e aí logo em seguida na misericórdia, um filho de Adão e Eva, Abel, se converteu. E então tem um tempo para você deixar, conhecer o plano, viver pela misericórdia, não ser morto pela misericórdia. Satanás estava com tudo ali para tentar matar os nossos pais e para tentar destruir toda a raça humana, mas pelo Cordeiro ele não pôde fazê-lo. E assim, em toda a história da humanidade, Deus sempre deixou a sua misericórdia apontando para nós, a sua misericórdia cobrindo a cada um de nós. É preciso nós começarmos a falar disso, a falar para a humanidade: arrependam-se, porque ainda vos é chegado o reino de Deus, e a misericórdia de Deus, olha, ela está ali se renovando a cada manhã, mas chegará um momento em que essa manhã não chegará, porque a noite vai chegar. A Bíblia diz em que as trevas vão dominar, e aí que a manhã não chega. Quando essa manhã não chegar, espiritualmente falando, da noite, é o momento das trevas, onde Satanás estará dominando por completo a terra. Em algum momento, em breve tempo, na chamada grande tribulação, então a misericórdia vai junto com o povo de Deus. Então, queridos, é muito importante pensarmos nessa misericórdia, que são a causa de não sermos consumidos. Você que está principalmente assim protelando a sua decisão de se entregar ao Senhor, você que está protelando a sua vida de santidade, dizendo: não, quando eu for mais velho, e você não busca Deus, mesmo conhecendo a sua palavra, saiba que você está vindo pela misericórdia, mas é preciso você encontrar o terceiro ponto da obra de Jesus, que é a solução. A solução está registrada então em Pedro também, 1 de Pedro 1, no versículo 20, quando ele diz: mas o sangue do Cordeiro, que foi conhecido antes da fundação do mundo, ele foi manifestado ou revelado nesses últimos tempos por amor a vós. Então Jesus, lá no Calvário, nos últimos tempos, derramou o seu sangue publicamente no Monte Calvário para trazer-nos a completa solução. Plano, misericórdia e solução. Quando eu penso em misericórdia, eu penso nos 9 leprosos dos 10 que foram curados. 9 viveram pela misericórdia, foram curados, mas não foram salvos, não tiveram a solução. E quando eu penso em solução, eu penso naquele leproso dos 10, que na verdade não quis apenas a misericórdia, mas quis a solução. Ele foi curado da lepra, mas ele voltou para Jesus e se ajoelhou diante do Senhor. E Jesus disse: não foram 10 os que foram curados? Eu disse: estão os outros. Eu não sei, mas eu estou aqui. E então Jesus disse: vai, filho, a tua fé te salvou. Na verdade, o que nós precisamos é de salvação. Nós precisamos conhecer o plano, sim. Somos cobertos por uma misericórdia de Deus, sim. Mas o que nós precisamos é da solução, da salvação das nossas almas. Ter certeza que nós morremos para o velho homem e vivemos uma vida nova. Ter certeza que nós moramos neste mundo, mas não somos deste mundo. 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ter certeza de que eu estou abrigado à sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Eu tenho que ter certeza que eu estou descansando à sombra do Altíssimo, que eu estou no esconderijo dele, que praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu tenho que ter certeza que a minha família será bem sucedida.
Isso não vem através de campanhas de igrejas fajutas que pregam falsas profecias, que caiam e rebocam um muro falso para uma proteção falsa e apregoam uma paz falsa, como está escrito lá em Ezequiel capítulo 13. Não, nós temos que ter uma solução que vem de Jesus Cristo. Uma solução que vem não da religião, não de uma campanha, como eu já disse, não de orações repetidas apenas, não. Isso podem ser instrumentos, mas que vem de uma solução. E a solução é uma entrega completa ao Senhor Jesus. Aquele 10º leproso se ajoelhou diante de Jesus e disse: eu não quero só ser curado da minha lepra. Eu sei que as igrejas que crescem são aquelas que oferecem só a cura da lepra, ou as coisas físicas, que oferecem a prosperidade, que oferecem a cura física. Não, eu quero a cura física. Ele também queria entre os 10. Ninguém quer ficar doente. Eu não quero ficar na miséria, tudo bem, mas eu quero a solução para a minha vida. E a solução, querido, a solução é a entrega completa e total da sua vida, da minha vida, a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo, Senhor. Não é a entrega a uma religião, não é você ser devoto de uma religião, seja ela qualquer que seja ela. Não é você ser devoto de um homem, ou seja ele bispo, arcebispo, apóstolo, pastor. Não é você ser devoto de Jesus. É você entregar seu coração, é a única coisa que Deus pede. E está lá em Provérbios 23, 26, Deus dizendo: filho, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Essa é a solução. A solução é você e eu nascermos em Cristo, sermos da linhagem do novo Adão. 1 Coríntios 15, 44, 45, Paulo, pela inspiração do Espírito, diz que Jesus é o último Adão, ou o segundo Adão, perfeito, o homem perfeito, que foi tentado em tudo, mas não pecou, que sofreu como homem, morreu como homem, para resgatar o homem do seu pecado, para que nós pudéssemos ser gerados a partir de Jesus, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8, 29. E nós somos predestinados para isso, para sermos iguais a Jesus. Essa é a predestinação. Nós somos destinados previamente para sermos iguais a Jesus, o segundo Adão, porque o primeiro Adão pecou. Então, entenda isso, Deus nos fez para sermos tão poderosos como Jesus. Ele nos ama tanto quanto ama Jesus. Está lá, o próprio Jesus diz em João 17, quando na sua oração, se eu não me engano, no versículo 23, ele diz: Senhor, que eles sejam um em nós e nós em ti, e que o mundo saiba que tu os amas como amastes a mim, e que eles saibam que tu os amas como amastes a mim. Então temos o mesmo amor de Deus. Você sentiu o amor de Deus, saber que Satanás não pode contra você. Se ele vier contra você, ele vai ter que fugir, resistir o diabo, ele fugirá de vós. O diabo tem medo de filhos de Deus. A solução para a sua vida está em Jesus. Eu sei que você procura tantos atalhos, talvez você procure aí tantos gurus, tantas respostas, tantas filosofias, respostas para a sua dor, alguém que passou aí por uma tragédia, ou alguém que está aí com um casamento aí a ponto de acabar, procura tantas filosofias e tantas coisas. Eu gostaria de apontar para você a solução. A solução está em Jesus. João Batista, voz que clama no deserto, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A solução está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a igreja verdadeira, a parte da igreja verdadeira quer pregar a verdade, a solução não está em pregar prosperidade, não está em pregar cura, não está em pregar, não. A solução está em pregar em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo registra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, ele diz: nós, a igreja verdadeira, proclamamos a Cristo e este crucificado. Não existe outra mensagem verdadeira. A base, o fundamento é Jesus Cristo. Qualquer outra mensagem, mesmo linda da Bíblia, ela tem que ser construída em cima desta mensagem. Todas as outras mensagens são construções em cima desta mensagem. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a nossa solução. O plano é o amor de Deus. A misericórdia é o que nos faz ainda estar vivos, mas nós precisamos da solução. Plano, misericórdia e solução. O Cordeiro de Deus conhecido antes da fundação do mundo, o plano. O Cordeiro de Deus foi imolado na fundação do mundo, a misericórdia. Até hoje, a ponta nos cobre. Mas o Cordeiro de Deus, cujo sangue foi manifestado nos últimos tempos, lá no Calvário, a nossa solução.
a solução para o ladrão que se converteu, a solução para a mulher do fluxo de sangue que havia 12 anos sofria e não conseguia cura, a solução para o Jairo, o líder de uma sinagoga, a solução para o religioso, a solução para a mulher estrangeira Ciro-Fenícia, cuja filha estava endemoniada, a solução para Cornélio, um estrangeiro italiano que não sabia ainda qual o caminho, a solução para gregos, bárbaros, citas, livres, a solução é Jesus Cristo. Amado, que Deus faça a sua vida triunfar em Cristo Jesus. Se livre de todo outro falso caminho, de todo atalho, e se entregue unicamente ao Senhor Jesus. Quero orar por você. Querido Jesus, muito obrigado. Querido Jesus, muito obrigado porque o Senhor se deu por nós. Muito obrigado porque o teu sangue é a nossa solução, que foi manifestado nos últimos tempos por amor a nós. Obrigado. Nós não queremos apenas a misericórdia dos novos leprosos, nós queremos a solução. Ouvir da tua boca: vai, filho, a tua fé te salvou. Não queremos apenas conhecer o plano, como muitas igrejas talvez conheçam o plano. Queremos conhecer o plano, o sangue do Cordeiro. Queremos sim receber a tua misericórdia, porque sem ela estaríamos mortos. Mas nós queremos mais ainda. Queremos a solução. Queremos ser gerados de novo. Queremos ser de Cristo. Queremos, assim que partirmos daqui, estarmos no céu com o Senhor. Que o Senhor abençoe o teu povo. Em teu nome, Jesus. Amém. Deus o abençoe.